Então, Guilherme, número 10. Pois não, Rafael? Lembra quando o apóstolo Paulo diz que nós temos que vencer fortalezas da mente? São coisas que estão encalacradas na cabeça da pessoa, são justamente essas coisas inconscientes muitas vezes, e vencer isso não é uma tarefa fácil não, Rafael. Tá? Só que como eu não posso levar vocês a praticar isso com alguém, eu vou levar vocês a praticar isso com vocês mesmos, tá? Mais para frente. Como eu disse, nessa primeira parte do curso, nós estamos somente abordando os aspectos da personalidade. Terminaremos esses aspectos da personalidade na quinta-feira agora. Terça-feira da semana que vem já é a segunda parte do curso, onde nós vamos começar a falar sobre a formação da personalidade, tá? E aí vocês vão ver essas famigeradas fortalezas da mente, como elas vão se formando na cabeça da gente. E depois de formados, mudar isso é um problema. Tá joia? Tá. Rogério. Então, pessoal, assunto número 10 agora. Volição ou vontade. Então, para nós não estamos muito acostumados com o termo volição, mas volição em latim quer dizer vontade, tá? Na realidade, o que vem a ser a vontade? Nós estamos falando da nossa capacidade de escolha, a nossa capacidade de tomar posicionamentos, atitudes, as nossas motivações, hábitos, vícios, manias, cacuetes, comportamentos bizarros. Temos que falar também das nossas ações e reações. Tudo isso está naquilo que nós chamamos vontade. Então, observe o seguinte, uma citação de Strong, ele diz: o intelecto é a alma conhecendo. Intelecto, parte racional, alma conhecendo. O sentimento, então, quando nós falamos sentimento, emoções, sentimento, é a alma sentindo. A vontade é a alma escolhendo. Em cada ato da alma atuam todas as faculdades. Opa! Mas como conhecer e o sentir são atividades, nenhuma delas é possível sem a vontade. Em outras palavras, tudo que nós fazemos segundo a nossa vontade. Então somos livres para fazer. Só que nós vamos ver que a nossa vontade não é tão livre assim como pode parecer em princípio. A nossa vontade é livre para atuar dentro de determinados esquemas. E quebrar esses esquemas não é uma tarefa muito fácil. Então, já falamos para vocês sobre os componentes psicológicos da personalidade, já falamos sobre os instintos, impulsos, pulsões, padrões fixos de ação, já abordamos também as emoções e sentimentos. Lembrar que instintos, pulsões, emoções, sentimentos, genericamente nós chamamos de humor ou afetos. Nenhuma novidade até agora. Falamos também sobre os sentidos e as percepções, terminamos de falar sobre intelecto e cognições, e agora nós vamos falar sobre a vontade em si, tá? Ou seja, o que é a vontade? É o uso de tudo isso que está abaixo desse triângulo. A vontade, na realidade, vai usar os instintos, as emoções, os sentidos e o intelecto para realizar as suas intenções. Então, vontade abrange tudo aquilo. Lembre-se que vontade, acima de tudo, é uma questão de atitude. O termo técnico para atitude é conação. Daqui a pouquinho vocês vão estar tão habituados com essa palavra conação, que por enquanto vocês vão falar, mas o que é isso? Conação é postura, é posicionamento, é a atitude que a pessoa toma com relação a alguma coisa. Tá? Mas vocês vão ver onde é que está a conação mais para frente. Bom, já falamos que personalidade é o conjunto de tudo isso, tá? Então, isso tudo determina a nossa personalidade se manifesta através de comportamento. Então, termos como personalidade,
temperamento, comportamento, caráter, mente, consciência, psiquismo, é tudo a mesma coisa. Tá? Quando usamos essas palavras, podemos estar dando ênfase a um aspecto diferente. Mas tudo isso aí, no fundo, são sinônimos. Né? Já abordamos com vocês que a finalidade maior dos instintos é, em primeiro lugar, manutenção da vida do próprio indivíduo. E, em segundo lugar, manutenção da vida do indivíduo como espécie. Então, os instintos são aquilo que nos instigam, que nos impulsionam, que nos empurram a fazer as coisas. E lembrar a todos vocês que esses instintos, eles são pouco variáveis, cada espécie animal tem os seus instintos específicos. Lembre-se que nós já falamos sobre os instintos, usei até aquela comparação com vocês de uma mesa bem grande, com vários pés, cada pé da mesa é um instinto diferente. Se nós não usarmos o instinto, nós vamos ter que compensar aquele instinto em outro instinto qualquer. E ao compensar um instinto em outro, se esse comportamento for repetitivo, nós chamamos de compulsão. Tá? Algumas pessoas têm uma dificuldade muito grande de controlar os seus instintos. São pessoas altamente impulsivas. Elas têm dificuldade de controle. Lembrando que os instintos são inconscientes, mas são altamente condicionáveis. Eles podem ser doutrinados, eles podem ser domados. Tá? Bom, em outras palavras, tudo que vocês fazem, tudo, sem exceção, visa, em última análise, satisfazer um dos instintos. Eu vou comer, instinto de alimentação. Eu vou trabalhar, para quê? Para ganhar dinheiro, instinto de aquisição. Ah, eu quero uma namorada, instinto gregário. Vou viver na igreja, instinto gregário. Ou seja, nós vivemos 24 horas por dia para satisfazer os nossos instintos. Ou seja, eles impulsionam, eles dominam, eles doutrinam a nossa vida. Nós vivemos em função de instintos. A diferença é que os animais têm instintos básicos, nós temos instintos que animais não têm. Então eu não posso falar para um animal, por exemplo, sobre autoestima, eu não posso falar para o animal sobre autorrealização, sobre consideração dos outros, pelos outros, para os outros. Eu não posso falar isso para o animal, são instintos tipicamente humanos. Mas os instintos básicos que os animais têm, nós também temos. Vocês respiram, vocês comem, vocês bebem, vocês dormem, vocês procuram conforto físico, vocês vão no banheiro fazer cocô, fazer xixi, também procuram o sexo, não só como uma forma de reprodução, mas o sexo como uma forma de estabilidade emocional. Ou seja, tudo isso aí nós chamamos de instintos. Nós vivemos só para satisfazer os nossos instintos. Claro? Ficou entendido? Só que eu tenho que lembrar que, além dos instintos, nós temos o aspecto emocional. Qual é a finalidade das emoções? É fazer com que nós apresentemos uma reação imediata a um estímulo ambiental. Então, alguma coisa onde nós estamos atua sobre nós e nós temos que reagir imediatamente. Isso nós chamamos de emoção. Lembrar a todos vocês que a emoção mais forte que nós temos é o medo. Então, o medo não é bom nem ruim. O medo pode descambar para o lado bom. Então, o altruísmo, em ajudar uma pessoa que está sofrendo, a justiça é o lado bom do medo. Por outro lado, a ansiedade, a depressão, tal, é o lado negativo do medo. Está claro? Então, a finalidade das emoções, dos sentimentos, é fazer com que a pessoa reaja a um estímulo ambiental. A diferença é que os instintos são inconscientes, mas são doutrináveis, são condicionados. As emoções também são inconscientes, mas os sentimentos não são inconscientes. Mas tanto as emoções como os sentimentos são altamente condicionados. Exemplo típico, a gente fala sobre amor. Se a gente for ver o que é amor, amor não é uma emoção, amor é um conjunto de sentimentos diferentes. Tá? E se vocês vão ver o padrão de amor para cada um de vocês, muda muito. Em função
de bagagem sociocultural, em função de experiências pessoais, eu posso olhar para uma pessoa e achar que aquela pessoa é um amor para mim. Uma outra pessoa vai olhar para aquela pessoa e falar, poxa, eu não sei como é que você consegue gostar de uma pessoa como aquela, tá? Ou seja, amor é algo extremamente subjetivo, tá? Então todos os sentimentos são subjetivos. Agora, repare, instinto é para a manutenção da vida do indivíduo e da vida da espécie. Emoção é uma reação que a pessoa vai ter a um estímulo ambiental. E eu não posso me esquecer que o estímulo ambiental vai atuar em nós, e nós vamos perceber o estímulo ambiental através do quê? Dos sentidos. Então, repare, o estímulo ambiental atua sobre nós percebemos isso através dos sentidos, reagimos através das emoções, que no fundo, nós estamos apenas satisfazendo os nossos instintos. Ficou claro isso para todos? Mas quem não está acompanhando até agora? Vocês já vão entender o porquê da minha pergunta, tá? Agora, além disso tudo, eu não posso esquecer que eu tenho a parte cognitiva, ou seja, a parte racional ou a parte mais intelectual. Lembrando que quando eu falo em atividades cognitivas, são várias, a maior parte das quais são inconscientes. Vocês vão falar, tá bom, nós já estudamos tudo isso, para quê? Agora entendam o para quê, tá? Quando nós falamos em vontade, o que é a vontade? Então nós costumamos chamar a vontade de nomes como, por exemplo, livre-arbítrio, ou capacidade ou liberdade de escolha, e nós vamos ver que nós não temos tanta liberdade de escolha não, porque nós somos engessados na nossa liberdade de escolha. Entre os evangélicos tem aquela brigaiada entre predestinação e livre-arbítrio. Nós temos o livre-arbítrio, nós temos predestinação. Irmãos, nós temos os dois têm base bíblica, irmãos. Lembre-se de um detalhe, vocês nasceram predestinados a ter o livre-arbítrio, e vocês têm o livre-arbítrio de aceitar a predestinação na vida de vocês. Não dá para nós vivermos sem as duas coisas. Então, quando eu vejo metodista e presbiteriano brigando, quem está certo e quem está errado? Os dois estão certos porque tem base bíblica, e os dois estão errados quando só querem enxergar o seu ponto de vista. Porque na realidade, predestinação e livre-arbítrio existe da mesma maneira, tá? Bom, então entendo que vontade, chamamos de livre-arbítrio, chamamos de liberdade de julgamento, de capacidade de escolha, de capacidade de decisão, não importa o nome como vocês vão chamar, eu prefiro chamar mesmo de vontade ou volição, pode chamar de qualquer um desses. Tá bom, e o que é isso? É a nossa capacidade de examinar as diferentes situações que nós percebemos pelos sentidos, percebemos pelo intelecto, tá? Analisar as possibilidades, fazer escolhas, tomar uma decisão ou um posicionamento, executar uma ação ou um comportamento em função da escolha feita. Isso é o que nós chamamos de vontade. Então eu tenho liberdade de tomar as minhas decisões. Então eu sou livre para decidir, e deixo de ser livre com relação às consequências. Decidir, liberdade minha, consequência não é liberdade minha, é o preço que eu tenho que pagar, tá? Então eu tenho que lembrar que na realidade, a vontade, tudo que nós fazemos visa satisfazer um dos instintos, e a vontade está utilizando as emoções, os sentidos e o intelecto, para quê? Para satisfazer instinto, tá? Então, o que eu quero que vocês entendam, que quando vocês tomam uma decisão, não é uma área da cabeça responsável pela decisão, é a cabeça no seu todo, entrou em tudo. Lembrar que os instintos estão na alma, as emoções estão na alma, os sentidos estão na alma, as cognições estão na alma. Então, quando eu tomo uma decisão, entendo que a alma no seu todo foi envolvido, tudo aquilo, tá?
Por isso que a Bíblia fala muito sobre a alma que pecar, essa morrerá. Tá? Ou seja, a alma decidiu, então ela vai ter que pagar o preço da decisão tomada. Então, somos livres, sim, mas não tão livres assim. Lembrar que algumas pessoas são altamente volitivas. Tem gente que tem uma capacidade de tomar decisões que é uma coisa incrível. E tem gente que tem personalidade sincrética, não consegue decidir nem o que vai comer. Os outros têm que decidir por aquela pessoa. Então, por que algumas pessoas são mais volitivas e outras menos volitivas? Eu coloquei aí que todos nós já nascemos com um instinto, tá? Já ao nascer, nós já trazemos conosco o instinto de autoridade ou de submissão. Já nascemos também com o instinto de independência ou autonomia. Nós já trazemos esses instintos. Agora, o modo como esses instintos serão condicionados vai fazer com que nós sejamos mais volitivos ou menos volitivos. Ou seja, todos esses instintos podem ser condicionados. O que é condicionado? Doutrinado, direcionado, bitolado, engessado para funcionar de uma determinada maneira. E esse engessamento ocorre conosco normalmente nos primeiros anos de vida. Então, já a criança pequenininha, nós já vemos aquela criança que é mais voluntariosa ou menos voluntariosa. Tá? Tem muito aspecto, é claro, herança genética, tem. Tá? Mas não é só a herança genética, não. O fator sociocultural e outros genéticos são muito mais fortes que herança genética. Tá? Bom, algumas pessoas, por algum motivo, tá, não conseguem ou não são treinados, ou são treinados desde pequenininho a nunca ser autônomo. E outras pessoas, ao contrário, são treinadas a ser autônomo. Dou um exemplo para vocês. Já viram criança fazendo birra? Irmãos, toda birra, na realidade, é um teste de paciência que a criança está fazendo com os pais. A criança faz birrinha, qual é a tendência natural dos pais? Atender logo a criança para parar com a birra. Não é isso que nós fazemos? Tá? Ou vocês nunca cederam à birra de uma criança? Bom, é óbvio que em casa a coisa funciona da mesma maneira. Mas só que em casa, quando alguém fez birra, eu já deixo bem claro, fez birra, agora você não vai ter o que você está querendo porque fez birra. Tá? E olha, funciona. Tá? Fez birrinha lá, opa! Aí fala, você perdeu a vez. Então, o que é perder a vez? Não vão conseguir aquilo que estão fazendo birra. Tá? Porque algumas crianças têm uma tendência muito grande a desafiar a autoridade. Eu procuro estimular meus netos a serem autônomos, serem decisivos, tomarem as suas próprias decisões, mas eles têm que entender uma coisa, tá? Tudo que eles vão decidir não pode ter birrinha, tá? Porque nós não vamos ceder às birras das crianças. Mas uma vez feito isso, eles têm autonomia para tudo, porque nós estimulamos as crianças para isso. Só que qual é a tendência nossa desde pequenininho? Tá? Ao invés das crianças entrarem em casa para serem nossos, nós é que acabamos nos tornando propriedade das crianças. Criamos filhos para serem verdadeiros imperadorzinhos dentro de casa. Já falamos aqui sobre criança e imperador, tá? Então, quem veio no dia, aproveita que está disponível para vocês esse estudo. Né? Bom, então eu tenho que lembrar que vários fatores podem interferir na capacidade que uma pessoa tem, tá, de tomar decisão, ou na sua vontade. Então eu coloco lá, tá, que fatores ao longo da vida, tá, tudo isso, escolhas, atitudes, motivações, hábitos, ações, reações, serão determinados em função do quê? Em primeiro lugar, fatores biológicos, herança filogenética. Irmãos, não sei se é bom ou ruim, vocês aprenderam que quando nós geramos um filho, nós temos lá 23 cromossomos do pai, 23 cromossomos da mãe. Não é isso que vocês aprenderam? Cromossomos nucleares. Nós herdamos 23 do pai, 23 da mãe. Lembrando que,
Quando nós geramos uma menina, então repare que a menina herda um cromossomo X da mãe e um cromossomo X do pai. Bom, então a menina está mais ou menos empatada em termos de herança do pai e da mãe. Não, não está empatada, é só para vocês entenderem. Mas se nós geramos um filho, é um cromossomo X da mãe e um Y do pai. E o que é o Y do pai? É um X faltando uma perninha. Automaticamente, o filho vai ter mais herança da mãe ou do pai? Mais da mãe. O básico do pai que ele está gerando é o mesmo sexo, mas em termos de características é mais da mãe. Sem contar também que nas células existem os condriomas ou mitocôndrias, que também têm os seus genes mitocondriais. E esses genes nós transferimos somente da mãe para os filhos. Então eu quero informar vocês que nós herdamos muito mais características da mãe do que do pai. Ficou claro isso para todos? Aviso aos navegantes, inclusive a genialidade. Então, quando nós achamos, poxa, aquele camarada é um gênio, possivelmente a sua mãe é uma gênia, tá claro? Porque nós herdamos mais da mãe do que do pai, tá? Não sei se isso é bom ou é ruim, sei lá, tá? Não estou dizendo que nós não herdemos características dos pais, não, do pai também, herdemos sim, tá? Mas eu estou dizendo que a maior parte da nossa herança é via materna, tá? Então entenda, muitas vezes nós queremos ver a capacidade de tomar decisões de uma criança. Se nós formos olhar a herança filogenética, vamos dar uma vasculhadinha pela linhagem materna, tá? Em primeiro lugar, inclusive doenças que a criança tem, vamos pesquisar principalmente na linhagem materna, tá? Porque a maior parte, como eu disse, bom ou ruim, vem da mãe, nem tudo, tá? Mas quase vem mais da mãe do que do pai, tá? Lembrar também que alterações orgânicas, tá? As chamadas doenças, tá? Podem ser herdadas ou adquiridas, também podem interferir muito na nossa capacidade de tomar decisões. Até aí, sem segredo nenhum. O que eu quero chamar a atenção, que a maior parte daquilo que determina o nosso modo de tomar decisão depende de herança sociocultural ou herança sociogenética. Então, modelos, irmãos, a fase mais importante na vida de uma criança é primeira e segunda infância, principalmente segunda infância. A criança vai copiar modelos. Então, dos 2,5 aos 6,5. A criança precisa ter modelo de homem, modelo de mulher, modelo de pai, modelo de mãe, modelo de marido, modelo de esposa. Então, reparem que os modelos, tá? A criança vai assimilar tudo isso. A criança vai copiar. Então, a criança aprende muito mais com o que ela vê em nós do que com o que nós falamos para a criança. Então, acima de tudo, sejam exemplos. Está claro? Não podemos esquecer também que vivemos em sociedade e toda sociedade tem sua moral. A palavra moral em latim quer dizer costume. Então, aquilo que é moralmente aceito num grupo social pode não ser aceito em outro grupo social. Então, nós temos que lembrar que as obrigações éticas, morais, religiosas, políticas, nós vamos assimilando desde pequenininhos e aceitando como fato. Então, há alguns dias atrás, eu estava conversando com uma mulher, ela é libanesa, e ela falando que na cultura islâmica, ela é libanesa, mas ela é cristã, tá? Ela não é islâmica. Então, ela falando que na cultura islâmica, o homem é machista, o homem manda, o homem tem a liberdade de bater na mulher, até ferir a mulher, e que o marido bem educado tem que dar uns tapas na mulher, porque toda mulher merece apanhar. Falei, caramba, eu tenho 2 filhas, tenho 2 netas, meus genros que tomem cuidado, casaram com as minhas filhas, mas não meto a mão nelas não,
porque se fizerem isso, eu não vou gostar, tá? Aí falando isso, ela falou assim, conversando com essa senhora, ela falou sobre a cultura islâmica, aí eu falei, mas você é cristã? Ela falou, sou. E você como cristã, pensa da mesma maneira? Ela falou, o homem tem que ter autoridade dentro de casa, até dar uns tapas na mulher de vez em quando, não está errado. Falei, no cristianismo a mulher é altamente valorizada. Você é cristã, mas você vive num ambiente cultural islâmico. Então, mesmo sendo cristã, o seu ambiente cultural é islâmico. E uma outra coisa, os homens islâmicos são machões. Quem é que cria os homens islâmicos? São as mães. Então, quem é que ensina o menino islâmico a ser machão? É a mãe. Então, tudo isso aí são padrões culturais que a criança vai assimilando desde pequenininho. Então, esses padrões vão determinar toda a nossa capacidade de juízo de valores, tá? Vão determinando a nossa vida em muito. Não podemos esquecer também os preconceitos que a pessoa tem, tá? Ou seja, conhecimentos prévios, os preconceitos, tá? Preconceito contra preto, contra pobre, contra isso, contra aquilo, os paradigmas ou padrões, a discriminação, tudo isso na realidade nós herdamos do ambiente onde nós vivemos. Irmãos, criança nenhuma nasce preconceituosa, irmãos. A criança aprende a ser preconceituosa, tá? E tudo isso aí é herança sociocultural. Agora nós temos que considerar também a chamada herança ontogenética, ou seja, as experiências pessoais de cada um. Essas experiências na infância, experiências marcantes ao longo da vida, mudam muito o nosso modo de pensar, tá? Pessoas que não sabem lidar com perdas, frustrações, também tudo isso daí a gente tem que entender que isso faz parte da vida. Pessoas que não têm resiliência ou capacidade de aguentar as pancadas da vida, tá? Problema da autoestima, tendências e crenças a respeito de si mesmo, rituais, hábitos, vícios, manias que nós vamos adquirindo, estado emocional, associações com experiências mais ou menos semelhantes, intuição, ou seja, tudo isso molda a nossa vontade. Ou seja, a nossa vontade vai sendo doutrinada ao longo da vida. E a partir daí nós já estamos engessados. São criados dentro de nós engramas, padrões de comportamento. O que é um engrama? Eu uso uma comparação de engrama é como uma tatuagem na alma. Observe o seguinte, se vocês fizerem uma tatuagem no corpo, e muitos de vocês têm tatuagens, tá? É algo definitivo. Cá para nós, irmãos, toda tatuagem é horrível, porque quando a pessoa faz é bonita, depois de algum tempo vai manchando o contorno, manchando a pele. Toda tatuagem, na realidade, é horrível. Mulher grávida, então, nem pense em fazer tatuagem, porque os efeitos podem ser terríveis, tá? Então, quiser fazer tatuagem, que seja bem antes de conceber ou depois, tá? Não durante a gravidez. Agora, se a pessoa não gostar da tatuagem, o meu filho namorava uma menina, e essa menina dirigia a moto, ela levou um tombo da moto e quebrou o omoplata. Quebrou esse osso aqui, então ela ficou imobilizada, teve que usar uns arames para segurar o omoplata, tal, sarou, tá? Quando meu filho começou a namorar com ela, tudo isso era história passada, tá? E ela ficou com uma cicatriz muito feia no ombro, uma cicatriz bem visível, e ela podia ter feito uma plástica para esconder aquela cicatriz. Como uma plástica era cara, o que ela resolveu fazer? Foi num tatuador e perguntou para o tatuador o que ele poderia fazer. Ele deu a ideia de pegar aquela cicatriz e colocar como se fosse o corpinho de uma borboleta. E tatuou uma borboleta ao redor daquela cicatriz. Péssimo desenho. Tá? Aí, para esconder aquela tatuagem horrível, ela foi num outro tatuador, que pegou a mesma cicatriz como o corpinho da borboleta, as asinhas da primeira tatuagem como sendo parte das asinhas da borboleta, e fez
um desenho mais bonito, mais estilizado, tal, uma borboleta maior. Só que aí ficou algo grande demais. Então agora ela queria tirar a tatuagem. Resolveu fazer a aplicação de raio laser. Aí ia para São Paulo, tomava aquelas aplicações de raio laser, voltava para São José com o braço imobilizado, com umas bolhas enormes, tá? Cheio de líquido, ficava uns dias até aquele líquido drenar, a bolha sarar, voltava para São Paulo, outra aplicação de raio laser. Bom, era para fazer 12 aplicações, não sei se ela fez as 12, porque ela terminou o namoro com meu filho, eu não tive mais contato com ela depois, tá? Bom, meu filho já está casado com outra, a história já é passada. Mas o que eu quero que vocês entendam, ela, para apagar uma cicatriz, fez uma tatuagem. Para esconder a tatuagem, o que ela fez? Uma outra tatuagem em cima. Para apagar a tatuagem todinha, ela fez uma aplicação em laser. Se a gente chegasse bem pertinho dela, via que a tatuagem estava ali, estava desbotada, mas continuava ali. E o que é pior, a aplicação em laser não apagava só a tatuagem, apagava a pele no local. Então, ela acabou ficando com uma mancha na pele. Aí eu falava que ela tinha um vitiligo artificial, não era vitiligo não, ficou aquela mancha, tá? Bom, o que eu quero que vocês entendam, que a nossa cabeça também tem verdadeiras tatuagens mentais chamadas engramas. Depois de um engrama formado, não dá para ser apagado. O que nós podemos fazer em cima desse engrama é colocar um outro engrama. Aí não ficou satisfeito, em cima desse outro engrama, colocar um outro engrama. Mas o engrama inicial continua ali. Então, engrama, para dentro, gramar é gravar para dentro. Então eu chamo os engramas de tatuagem mental. Isso aí é um título que eu estou dando, tá? Bom, o que eu quero que vocês entendam, que a finalidade de tudo isso é lembrar que a pessoa vai ter que enfrentar situações as mais diversas, e o que ela traz dentro de si já determina o modo como vai enfrentar. Então, como ela entende os estímulos ambientais, os seus interesses momentâneos, seu conhecimento sobre determinados problemas, comparações de vantagens e desvantagens, erros de julgamento, exteriorização da própria personalidade, ou seja, a finalidade da vontade é fazer que a pessoa enfrente situações e resolva. Para isso, ela recebe estímulo ambiental, vai usar a razão, vai usar as emoções para satisfazer instintos. É assim que a vontade funciona. Tudo que vocês decidirem, entendam que, última análise, vocês estão satisfazendo alguma forma de instinto, tá? E temos que levar em consideração também motivação. Se nós estivermos motivados para alguma coisa, nós faremos de maneira mais fácil ou não. Eu não vou comentar aqui no curso por falta de tempo, mas vocês pegam o livro, tem um capítulo sobre motivação, onde nós falamos sobre as experiências de Thorndike, estímulo ambiente, falamos sobre as necessidades de momento, falamos sobre as crenças e valores que a pessoa pode ter, falamos muito sobre Viktor Frankl, tá? Ou seja, o que leva uma pessoa a tomar determinadas situações depende de um monte de fatores, eu não tenho tempo de comentar, mas tem esse capítulo no livro, quem puder ler, leia. E tudo isso, bom, vou parar aqui, lembrar a vocês, eu vou parar nesse ponto, lembrar que finalidade da vontade. Para que é vontade? Vontade é satisfazer instinto. Vontade é receber um estímulo ambiental, sentidos. Usar as emoções, usar a razão. Mas, em última análise, nós vivemos 24 horas por dia para satisfazer algum instinto. Animais vivem em função de instintos. Parabéns, vocês são animais humanos. Vivem em função de instintos. Tem instinto que não tem nas outras espécies animais, mas nós vivemos para satisfazer instintos. Amém, Rogério? Tá?